Olá amigos que nos acompanham pelo RDTV, hoje estamos em São Bernardo do Campo, estádio 1º de Maio, onde recebemos uma presença ilustre aqui no gramado do estádio, nascido em 3 de julho de 1959, 54 anos e natural de São José do Rio Pardo. É isso mesmo, né? Edson Boaro, técnico de São Bernardo, muito obrigado por receber a gente. É um prazer. São José do Rio Pardo, uma cidade que, guardadas as devidas proporções, né? Teve vários jogadores que saíram de São José do Rio Pardo, o próprio Rondinelli jogou no Flamengo. Bom, enfim, se eu for citar todo mundo, eu vou esquecer de alguém, mas uma cidade de 50 mil habitantes que proporcionalmente rendeu ao futebol brasileiro muitos jogadores e jogadores que jogaram em times importantes do futebol brasileiro. Edson Boaro, você que foi um lateral direito, né? Jogou pelo Corinthians por muito tempo e na década de 80 foi eleito um dos melhores laterais direitos do Brasil. É verdade isso? Eu tive o meu início foi na Ponte Preta com 15 anos, né? Joguei na Ponte durante 9 anos, de 15 anos até 24 anos. Depois de 24 anos fui para o Corinthians, joguei no Corinthians durante 6 anos. Tive participações também em seleção de base, 2 pré-olímpicos, uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 79, também no campeão em Toulon pela seleção brasileira. Disputei eliminatórias pela Copa do Mundo, disputei a Copa do Mundo de 86, né, no México. É uma carreira vitoriosa, né, de sair com 15 anos, você com muita dúvida, e chegar em um time grande como o Corinthians, como o Palmeiras, enfim, foram vários times que a gente jogou e também chegar em seleção. Eu acho que o auge de qualquer jogador é chegar numa seleção, chegar numa Copa do Mundo, né, e eu consegui fazer isso, na verdade, com muito esforço, sacrifício, luta, e a gente conseguiu escrever um nomezinho aí no futebol, e isso aí ninguém apaga. Falando de seleção, né? Você foi convocado, se machucou, Josimar teve que jogar no seu lugar. Você acha que essa contusão foi a maior decepção da sua vida, Edson? Eu não sinto uma decepção, porque eu acho assim, eu sempre fui um cara muito otimista e muito pra frente, né? Muito positivo. Eu acho que faz parte do esporte, né? É um esporte de contato, você usa o corpo, você vai ter contusões, você pode se contundir num treinamento, num rachão, como você pode se contundir também numa seleção brasileira, como aconteceu. Eu tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo contra a Espanha, que nós vencemos de 1-0. O segundo jogo eu tive uma contusão contra a Argélia com 20 minutos de jogos. No terceiro jogo entrou o Josimar, que fez uma grande Copa do Mundo, fez 2 gols, fez gol contra a Polônia, fez gol contra a Irlanda também, fez uma grande Copa do Mundo, mas eu acho que não considero uma decepção, não. Eu acho que eu tenho muitas alegrias no futebol e essas coisas aí são pequenas e eu tenho muito mais alegria, pensar muito mais nas alegrias que eu tive no futebol e provavelmente decepções. A Copa foi em 86, né? Em 88 você faturou o Campeonato Paulista pelo Corinthians em cima do Guarani. Você foi até um dos autores do gol naquela final em 1-1. Esse período no Corinthians para você foram 226 jogos. O que representa esse período no Corinthians para você, Edson? Eu acho que todo jogador, né, gostaria de jogar numa equipe grande como o Corinthians, equipe de massa, né? E foram 6 anos, quase 6 anos pelo Corinthians. Para mim foi muito importante, né? O conhecimento, você está na mídia diariamente, né? Porque você está de Corinthians, você está direto na mídia. E isso aí me fortaleceu, fiquei muito conhecido no Brasil, né? Através do Corinthians, através do Palmeiras, também ter jogado no Palmeiras também. Tive para fazer um gol na final, esse que você está falando, que o Neto fez um gol de bicicleta e o primeiro gol foi o do Neto e depois eu empatei, acho que 11 minutos do segundo tempo, que nos proporcionou ir para Campinas, para ir para a prorrogação com o gol do Viola, que nos deu o título de 88. Então, essas histórias, né, esses lembretes, às vezes a gente vai passando, quando há alguma pergunta sobre esse acontecimento, volta toda aquela imagem, todo o filme, e é sempre bom retornar a isso. E para mim foi um título importante de 88, que foi meu primeiro título paulista. Persegui esse título há muito tempo, contra a Ponte Preta, que eu fui vice-campeão em 79, fui vice-campeão pela Ponte em 81. Depois do primeiro campeonato contra o Corinthians eu fui vice também em 84, primeiro ano de Corinthians. Depois fui campeão em 88. Um campeonato que eu estava perseguindo há bastante tempo, que para mim tinha uma importância muito grande conquistá-lo. Ainda mais conseguindo fazer um gol que foi muito importante, que deu uma condição do Corinthians ir para Campinas e ganhar o jogo na prorrogação. Você falou em muitas histórias do futebol, né? Tem alguma história em especial, alguma história engraçada que você jogou com o Viola, um jogador muito exótico, né? Alguma história que você pode contar para quem está nos assistindo? Tem muita história. Agora de
de sopetão assim já é um pouquinho mais difícil de lembrar. Mas o futebol, ele é de muita história, né? Cada jogador sabe de muita história e se você reunir jogadores, 4 ou 5 jogadores, para contar histórias engraçadas que acontecem, e fica muito divertido, porque o próprio futebol, ele é divertido, né? O ambiente de trabalho, ele é muito leve, de alegria, é esporte, qualquer esporte que você faça, você tem que ter alegria para fazer. Eu, de princípio, agora não lembro de uma história, mas tem muitas delas que, no momento, agora não me vem na cabeça. Sem problema, Edson. Você, como jogador, você se inspirou em alguém desde o começo da sua carreira, e agora também como técnico, você inspirou em algum técnico em especial? Como jogador, na verdade, eu na verdade jogava no meio campo, eu era volante, meia, e em 1976, com 16 anos, o treinador me colocou na lateral direita da Ponte Preta, na base da Ponte. E eu não tinha muita noção do que era a posição. E eu comecei a observar o lateral da Ponte Preta, que na época era o Jair Pisserni, que era um dos grandes laterais da Ponte, que jogou muito pela Ponte, fez aquele grande time de 77 com a Ponte Preta, juntamente com o Oscar, enfim, aquele time importante da Ponte. E eu comecei a observar muito o Pisserni jogar, que está muito mais próximo de mim em todos os treinamentos, eu acompanhava o treinamento dele, via jogos, e eu fui aprendendo muito com ele. Eu digo até que me inspirei mais no Jair Pisserni de qualquer outro jogador, porque pela proximidade era um negócio mais real, né, do que eu ficava vendo pela televisão ou torcendo algum outro jogador. E como treinador, eu acho que a gente tem que ter uma mescla de treinadores, né? Ver o que é importante de cada treinador. Eu trabalhei com grandes treinadores, o próprio Cilinho tinha muita coisa boa que me ensinou, o seu Zé Duarte de Ponte Preta. Então teve muitos treinadores que a gente tentou pegar as melhores aí para tentar aproximar. Lógico, a gente tem o método da gente, que isso você não tem como copiar como você trabalha, né? De você comandar um grupo, de você comandar uma situação, a responsabilidade que você tem como treinador, que às vezes não é só colocar o time em campo, é você tomar conta de uma comissão técnica, é você tomar conta de uma diretoria, né, de você auxiliar na situação desse elo diretoria com os jogadores. Então tem vários fatores que não é um negócio tão simples, o treinador é só campo, não. Tem muita coisa que envolve, e para os treinadores hoje em dia tem que tomar um pouco de cuidar da saúde, porque é estressante demais. Você é treinador 24 horas. O coração não aguenta muito, né? E quando você é jogador, o que acontece? Você vai para treinamento, aquelas 2 horas de treinamento, acabou o treinamento, você vai para casa, você esquece tudo. O treinador não, ele tem aquelas 2 horas de treinamento com os atletas, com a comissão, tudo, e ele vai para casa, ele leva o trabalho para casa. Então ele eu acho que até sonhando ele deve pensar. Então é muito melhor você ser jogador. Eu falo para meus atletas, aproveitem bem o que vocês estão fazendo hoje, de ser jogador, que quando vocês virarem treinadores, você vê a dificuldade que é. Mas também eu acho que faz parte, que é uma sequência, né, do trabalho, é o que a gente aprendeu, poder transmitir para os jogadores, tentar tirar o máximo deles na parte emocional, de formá-los como atleta, de passar experiências, de ensinar alguma coisa que a gente aprendeu, que a gente tropeçou e que para eles não repetir também. Então eu acho que isso faz parte no geral, e a gente aqui no São Bernardo tem dado resultado, né? Estamos fazendo um bom campeonato, estamos pensando em classificação, então as coisas estão caminhando. O Edson, que quando era jogador, era conhecido como Edson Abobrão. Por que Abobrão, Edson? Vamos explicar pra gente. Abobrão é que em 1974 teve o carrossel holandês, né? A grande sensação da Copa de 74 foi a Holanda. E a Holanda, né, era a cor laranja mecânica, né? E eu vim fazer o teste da Ponte Preta em 75, eu tinha uma meia daquela cor, da Holanda. E como eu fui na Ponte Preta, tinha 100 jogadores de avaliação, ninguém sabia o nome de ninguém, começaram a me chamar, você de abóbora aí, você de cor abóbora, o Abobrão, aí começou. Aí começaram depois Edson Abobrão e jogadores, inclusive jogadores do profissional da Ponte Preta, na época era Dicá, Marco Aurélio, Jorge Mendonça, e eles começaram a me chamar por isso, e isso aí caminhou até hoje, ficou Edson Abobrão. Hoje falam mais Edson Boaro, né, por estar de treinador, o pessoal tem um pouquinho mais de respeito, fala Edson Boaro, mas meus amigos, né, que a gente formou junto sempre me chamam de Edson Abobrão, então enfim, e é um apelido, né, que para mim eu trato com tranquilidade, com carinho, que também virou quase que uma referência, né? Edson tem vários, né? Edson Abobrão só tem um. Falando você aqui no São Bernardo, Edson, só pra gente finalizar. Você começou desde a categoria de base do time e tá no melhor momento da carreira do São Bernardo, a história do São Bernardo, que foi o título da Copa Paulista e agora na Série A1 do campeonato.
Como que é para você isso, Edson? Na verdade eu fui convidado pelo presidente para vir fazer um trabalho nas categorias de base, que a base do São Bernardo em 2009 ela era terceirizada. Quando entrou o presidente Luiz Fernando Teixeira Ferreira, ele me passou esse trabalho, né, para que eu pudesse planejar. E aí eu vim fazer esse trabalho em 2009, fiquei 3 anos na base fazendo isso. Aí quando tinha algum problema com o treinador, eu assumia interinamente profissional. Depois o Fernando foi me aproximando um pouquinho mais do profissional, então trabalhando como supervisor técnico. E aí tive a oportunidade de fazer a Copa Paulista por 2 vezes, essa o ano passado e o ano retrasado. A gente fez um bom trabalho, fomos campeões da Copa Paulista, que deu a condição de fazer a Copa do Brasil. E agora a gente se firmou na Série A1 do Campeonato Paulista e a gente está seguindo. Eu sou funcionário do clube e a gente faz o que é melhor para o clube, né? Nós trabalhamos para o clube, a função que a gente for designar, que a gente estiver sendo útil ao clube, nós vamos fazer com o maior carinho possível, como a gente fez em toda a nossa carreira da gente. O pensamento é na classificação tanto para a segunda fase como para a Série D do Campeonato Brasileiro. Classificação. Nós temos 13 pontos, estamos numa condição boa no campeonato, não podemos descuidar, mas são 8 jogos nós temos pela frente. Agora é pensar em trabalhar esses jogos, pensando em classificação, sim. Então bora, agradeço por receber a gente aqui, muito obrigado. Dá um recado aí pro torcedor bernadense que quer ver o time aí na segunda fase do campeonato. Primeiro agradecer ao torcedor, né, do São Bernardo, que é uma torcida que sempre apoiou o São Bernardo, enche aqui, média de público nossa é muito alta, né, comparece, e agora como vai afunilando o campeonato, nós precisamos muito mais, né, do auxílio. O jogo passado, com o auxílio do nosso torcedor, nós perdemos um jogo contra o Aquece Sorocaba, o torcedor jogou junto com a gente, nós conseguimos virar para 3-1, e é o que a gente tem pedido, porque os jogadores vão fazer o máximo possível para que a gente possa continuar numa ascensão boa dentro da Série A1 do Campeonato Paulista, que é um campeonato muito difícil. É o 3º ano que o São Bernardo disputa a Série A1. Os 2 últimos anos nós começamos desde o primeiro, segundo jogo brigando para não cair. Esse ano nós já estamos na 8ª rodada, já pensando em classificação. Então, mas com o pé no chão, com trabalho, com seriedade, né? Para que a gente possa levar o São Bernardo numa condição mais alta e que dê tranquilidade para o torcedor, dê tranquilidade para a comissão técnica, dê tranquilidade para os diretores, que a gente faça um trabalho e permanecemos, né, para o próximo ano na Série A1, que é importantíssimo. O São Bernardo é uma equipe muito nova, um clube que tem apenas 9 anos, tem que se fortalecer ficando na Série A1. Então é isso que a gente passa para o torcedor e vamos seguir em frente. Muito obrigado, Edson Boara. Isso aí, Edson Boara ou Edson Abobrão, no microfone da RDTV. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Para saber de esportes e muito mais, acesse repórterdiario.com.br. Tchau!